Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live do Panathlon Clube Brasil, Panathlon Distrito Brasil, e hoje eu, juntamente com o professor Aristides, iremos contar um pouquinho da história do Panathlon São Paulo, tá? Então, deixa eu entrar aqui, convidar o Aristides, que já está a postos aqui. Boa tarde, Renan. Oi, Aristides, tudo bem? Oi, Acerta a sua tudo bem? câmera aí. Você tem que descer um Tô pouquinho entrando para aqui. cima. Você tem que Tô descer entrando aqui. sem Deixa eu problema. pôr. Isso. Tá me vendo aí, não? Tá, tá. Já tá me vendo? Já estamos te vendo. Hein? Seja bem-vindo. Tá tudo certo? Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É um Tá prazer muito certo. grande essa iniciativa do Panathlon Brasil de fazer os lives, tá? É de fundamental importância. Opa, peraí, deixa eu diminuir aqui o volume. Esses Pronto. aqui, ó. Aqui agora estamos ao mesmo tempo. Aristides, seja bem-vindo, é um prazer muito grande estar vendo você e todos que estão entrando aí. Já temos 7 pessoas na audiência e o objetivo de hoje é bater um papo contando um pouquinho da história do Panathlon São Paulo, que foi o primeiro Panathlon Clube do Brasil, fundado pelo nosso querido Henrique Nicolini, e deu origem a essa espetacular movimento panatlético em São Paulo. Tá? Então, Aristides, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Você foi passo-presidente do Panathlon São Paulo, diretor da Escola de Saúde Pública do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Certo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito ao Jorge, agradecer ao Pedrinho, que acertou isso, e também ao Paulo Teixeira, o nosso presidente, que permitiu que eu me apresentasse aqui. Então, na realidade, eu nunca fui militante ou qualquer coisa no segmento esportivo. Eu, como você falou, Jorge, eu era diretor, fui diretor da Faculdade de Saúde Pública e fui biólogo da CETESB. E quando eu estava na CETESB, o Mário Albanese, o maestro, que é autor do hino do Pánatlo, um panatleta também já bastante ativo e antigo, ele entrou na sala intempestivamente, era hora do almoço, e eu estava fazendo um catálogo lá de campeões mundiais e tal. Aí ele viu e solicitou que eu fizesse um currículo. E aí eu falei, puxa vida, Mário, eu não tenho nenhuma participação. Não, não, não. Aí ele levou o Pánatlo, e na época o presidente do Pánathlon era o doutor Marcelo, o professor Marcelo Castro Leite, que era do SESI e tal. E aí eu fui aceito, entrei no Pánathlon humildemente, e comecei a participar das reuniões, e fui me, como um bom enxerido, fui entrando, e eu sempre gostei de esporte, né? E como eu sempre digo, no futebol, acompanhando os Jogos Olímpicos, eu me identificava muito com isso, e o esporte, quando eu estava passando pela minha fase de juventude e puberdade, e foi onde eu consegui me inserir em sociedade, superar mazelas, que eu tive um problema de pólio, e entrei no Panato. E aí fiz uma amizade grande com o professor Nicolini, o saudoso professor Henrique Nicolini. Nicolini havia fundado o Panato, né, no dia... o Nicolini, na época, era dirigente da natação. E ele era muito amigo do pessoal da natação da América do Sul, da Argentina, do Peru, do Chile. Havia sido fundado, o PANO tinha surgido em 51 na Itália, como todos sabemos, se difundiu pelo território italiano e veio para a América do Sul com a fundação do primeiro clube na América do Sul, que era o Clube de Buenos Aires, isso em mais ou menos, em 22 de dezembro de 1967.
Esse clube foi fundado e 5 anos depois eles pretendiam, até por influência do Pánatro Internacional, difundir isso expandir o Pánatro pela América do Sul. Procuraram, então, os dirigentes da natação do Peru, do Chile, do México e do Brasil. No Brasil, eles entraram em contato com esportistas de São Paulo, do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro não se mostrou muito interessado, e o professor Nicolini, então, logo, ele era amante do esporte, toda a vida militou no esporte, teve uma empresa de eventos esportivos, era um professor de educação física, um filósofo, e o professor Nicolini, muito entusiasmado, chamou o Marcelo de Castro Leite. Eles, então, fizeram algumas reuniões, começaram a fazer algumas reuniões, e até que, no dia 7 de agosto de 1974, que é a data de fundação do clube, do Panato Clube de São Paulo, eles se reuniram na Federação Paulista de Basquete, que era na Rua Frei Caneca, aqui em São Paulo, Até hoje, presidida pelo Oswaldo Cavilha. E aí, nesse dia, se reuniram o Marcelo Castro Leite, que já vinha fazendo algumas reuniões com o professor Nicolini, o Walter Abrão, que era um grande jornalista, foi um ícone da crônica esportiva, já falecido, todos eles já são falecidos, infelizmente. Sérgio Blumer Bastos, que era da área de medicina esportiva e atuava no Esporte Clube Corinthians, paulista. O Fábio Lazari, o professor Fábio Lazari, que depois foi um grande dirigente do handball, um grande incentivador dessa modalidade, e também organizou a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior, quer dizer, uma pessoa de grande projeção. O Flávio Azetti, que era um cronista esportivo muito conceituado aqui em São Paulo. José Antonia de Inglês, que era uma outra pessoa muito ligada ao esporte amador, e Mário Cardoso Xavier. Então, foram 8 fundadores. Eles decidiram, então, nesse dia 7 de agosto, fizeram a primeira ata, uma assembleia, e foi fundado o Panato. Bom, Jorge, por favor, se eu ficar falando muito, você vai me interromper. Pelo amor de Deus. Pode ir andando aí, qualquer coisa eu faço intervenção e te pergunto. Então, fundado o clube, havia necessidade de conseguir mais adeptos e tal. E o Nicolini, com aquela força que ele tinha, com aquela capacidade que ele tinha de aglutinar, o Nicolini era interessante, né? Porque ele era extremamente centralizador, as coisas tinham que ser como ele queria, mas ele, por outro lado, era muito amigo, né? Então ele convidou várias pessoas, e entre essas estava o jornalista Mauro Pinheiro, já falecido também, que, indo ao esporte, então o Mauro Pinheiro cunhou uma frase que se tornou um padrão para nós, que o Panato é o Senado do esporte. Isso por quê? Porque congrega esportistas de vários segmentos, jornalistas, advogados que trabalham com a lei esportiva, médicos, fisioterapeutas, enfim, toda a gama de esportistas, professores como você, eu que sou professor, mas não na área de esporte, e aí o Panato deslanchou e começou, então, inclusive, a realizar os congressos, que são até hoje realizados, Congresso Assembleia do Panato do Distrito Brasil, e aí é interessante notar o seguinte, que o professor Nicolini, que eu quero até, antes que eu esqueça, dizer que ele fundou o clube e ele ocupou todas as posições no Panato, até que ele fosse honrado, né, como um dos panatletas de honra do mundo, né? Eram 3 só, e aí, infelizmente, os 3 faleceram. Ele foi o último a falecer, antes dele foi o Spalino, em março tinha falecido o belga. Foram os 3 panatletas de honra do mundo, né?
E ele ficou à testa do clube até ele falecer. E você acompanhou isso. Sim. O Nicolini faleceu no dia 14 de agosto de 2017. Dias antes, nós estávamos comemorando o aniversário do Panathon. Houve uma reunião e ele, pela primeira vez, não pôde comparecer porque ele estava já adoentado, estava no hospital. E você, Jorge, você preparou uma transmissão online para ele no hospital e ele assistiu à reunião do hospital, ele acompanhou a reunião. E aí foi engraçado. Quando acabou a reunião, ele fez... e aí eu me lembro que, como ele não poderia ir, ele passou para a dona Lília um pequeno release e pediu que eu lesse na reunião e tal. E aí, a dona Lília, a esposa dele, também panatleta hoje, e muito participativa até hoje, com seus 90 e poucos anos, vai às reuniões da diretoria, e às reuniões dos jantares, e aí o Nicolini nos convocou a todos para uma reunião na segunda-feira. Foi impressionante. E, infelizmente, ele faleceu no domingo. E eu me lembro que no velório, todos nós comentávamos, puxa, professor, está todo mundo aqui para prestigiar a sua reunião, né? Que foi a gente fez isso como se fosse a última reunião dele. Então, ele foi... ele que idealizou todos os programas que o Panathon tem hoje, concurso de arte gráfica, Bosque da Fama, a comemoração do Dia Olímpico, o troféu Atleta do Ano, que a gente se reúne em fevereiro e faz uma votação para o atleta destaque do ano anterior, o troféu Fair Play, enfim, toda a programação do Panathon, ele teve a mão dele, e combinando com o Bosque da Fama, que mais adiante a gente vai comentar. Inclusive, Ari, é bom lembrar que uma vez, na reunião anterior, ele saiu do hospital só para vir na reunião, né? Ele fez só para ver a reunião, exatamente. Sair do hospital, vir para a reunião, porque ele foi o único panatleta que nunca faltou em nenhum convívio do Panathon de São Paulo. Ele só faltou nessa última reunião por ordem médica. Se bobeasse, ele vinha de novo, mesmo sem ordem médica, né? Então, o Nicolini era o coração e o cérebro do Panathon São Paulo e de todo o Panathon Brasil. Afinal de contas, foi ele que deu início à popularização do Panathon, a fundação do Panathon pelo Brasil inteiro, Panathon de Sorocaba, Panathon de Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, enfim, todos os Panathons clubes que deram origem ao Panathon Distrito Brasil tiveram origem graças à intervenção e ao empenho do Nicolini. O Nicolini, como você disse, ele tinha Nicolini Produções, que era uma das maiores empresas de marketing esportivo, né? Inclusive tem o livro dele falando justamente sobre isso, os eventos esportivos como produto de marketing. Realmente ele era espetacular como pessoa, como entusiasta, e realmente é um exemplo que a gente sempre tem que seguir, e fica aqui na nossa memória, tanto ele quanto a dona Lília. O que fizeram pelo Panathon Clube não tem preço, né? Eu ia até comentar que no mês de julho, tradicionalmente, era o aniversário, quando era próximo do aniversário dele, a reunião do Panathon era no sítio dele. E há cerca de 16 anos atrás, nós estávamos lá no sítio e, infelizmente, ele tinha recebido um diagnóstico que ele estava com câncer na garganta. E eu me lembro que ele pôs a mão no meu ombro e falou, Tidinho, vem aqui, vamos dar uma caminhada. Ele falou, puxa, olha, mais adiante eu nem vou estar aqui e tal. Aí eu falei para ele, poxa, Nicolini, não é você que vai resolver isso. Tem alguém lá em cima que resolve isso, né? Pois bem, ele superou isso, perdeu alguma corda vocal, ficou com uma alimentação parenteral, por quase 14, 15 anos. E ele não perdia uma reunião da diretoria, nenhuma reunião jantar, e mais, ele não perdia nenhuma reunião que era feita na Itália. Quando havia uma convocação, ele ia com a dona Lília, com toda essa dificuldade e tal, ele ia. Então ele foi um exemplo, não só de trabalho, tudo, mas foi um exemplo de vida para a gente, né? Foi uma pessoa que realmente marcou a coisa. E ele
E você falou da expansão, né? É impressionante isso, porque quando foi o Panathinaikos fundado em 74, quando foi em 1977, ele já tinha conseguido fundar 8 clubes. E o mais importante, era um clube em Manaus, que quantos mil quilômetros estão de São Paulo, e o outro era em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você imagina, depois, Juiz de Fora, alguns deles continuam ativos até hoje. E ele, impressionante, numa época que não tinha internet, não era... Imagina, ele conseguiu congregar. O Lapa, por exemplo, que é um exemplo para nós lá em Recife, é dessa época. Ele conseguiu expandir o clube. E nesse trabalho de expansão, já em 1977, foi fundado o 12º distrito, que hoje é o Distrito Brasil, cujo presidente é o Pedrinho, né, de Sorocaba, o professor Pedro Pereira de Souza. Que, por sinal, gostaria de ressaltar que o Pedrinho é o que faz o papel de Nicolino, e hoje, nessa força de expandir o Panathinaikos, né, de levar o Panathinaikos adiante. Bom, enfim, então é isso aí que você disse, ele realmente foi uma figura... Só te ajudar um pouquinho aqui, eu estava vendo aqui na revista algumas datas marcantes, né? Então, em 1978, o Panathinaikos passou a ser o Distrito Brasil, né? Em 78. Em 1986, foi quando o Mário Albanese cantou pela primeira vez na reunião do Salão do Estado do Pacaembu o hino do Panathinaikos, que também é uma coisa marcante, né? Graças ao Mário Albanese, nós temos o nosso hino, que realmente tem uma letra muito primorosa, uma música espetacular, e a gente tem a honra de, cada início de convite, cantar a todos os pulmões esse trabalho do Mário. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o nosso hino. Bom, eu tenho até você falou de algumas datas, eu tinha separado, antes de falar no hino, posso elencar aqui algumas coisas que o Panathinaikos... Então, aí o Panathinaikos começa a se firmar no concerto nacional, internacional, e tem algumas datas, eu tinha separado algumas datas que eu achei interessante. Depois eu volto a falar do hino. No dia 14 de maio de 1997, houve uma lei municipal, número 12.336, de 14 de maio, que instituiu o Dia do Planetletismo, né, que é uma propositura do vereador Antônio de Paiva Monteiro, Toninho Paiva, que é muito nosso amigo e que há anos a fio tem prestigiado o Panathinaikos. Em 1980, o Panathinaikos recebeu uma medalha de honra ao mérito da Secretaria Municipal de Esportes, uma comenda que só era conferida a pessoas físicas, né? E não jurídicas. Essa é uma laura que o Panathinaikos tem. Também uma ordem do mérito esportivo da Assembleia Legislativa de São Paulo, também. Isso foi em 2013. Em 1992, o Panathinaikos tinha recebeu o diploma de gratidão da cidade de São Paulo por serviços prestados. Isso foi um decreto legislativo. E é interessante que em 2012 o Panathinaikos entrou no Guinness Book. O logotipo do Panathinaikos foi colocado no Guinness Book. Então, são datas marcantes. E quanto ao hino, o Mário, depois de muito tempo que ele tinha feito hino, esse hino começou a ser, enfim, adotado em outros clubes e tudo, né? E o Mário, ele cedeu os direitos autorais numa cerimônia muito interessante para o Panathinaikos, né? Foi uma data bastante interessante.
Agora, o Mário é engraçado, né? Porque ele não fez só o hino do Pânico, ele já fez o hino do handball, fez o hino do paulistano. Ele além de advogado, né? Que agora está trabalhando junto com o João Martins na mudança do estatuto, ele é extremamente ativo musicalmente falando. É isso aí. Não podemos esquecer do Jequibal, né? Que é famoso mundialmente. Agora, o Pânico, eu gostaria também de lembrar, a gente estava falando, né? Depois começaram a entrar sócios de muito renome. Por exemplo, Gilmar dos Santos Neves, que foi campeão mundial. Chegou a ser presidente, né? O Gilmar chegou a ser presidente do Pânico São Paulo. Foi presidente do Pânico. O Tetsuo Okamoto, medalhista olímpico. O Manuel dos Santos, que está conosco até hoje, também medalhista olímpico. Enfim, tem uma... Para falar em esportista de nomes, a gente pode falar do Milton também, né? Que é o Milton Pereira dos Santos, que entrou no Pânico mais ou menos na mesma época que eu entrei, uns 7 anos depois que o Pânico tinha sido fundado, e o Milton hoje é primeiro vice-presidente do Pânico, né? E é uma pessoa que também até hoje compete, como a Maria Dulce, ganha medalha toda hora, a gente fica até... nem sabe como é que a gente faz para comemorar isso. Todo mês eles ganham uma medalha, né? Mas é interessante notar, Jorge, que essa história toda que nós estamos contando, na realidade já está publicada, né? Tá num livro, Reflexões sobre Esporte, é um livro de minha autoria, que essa história toda está condensada nesse livro, né? Contando da saga no Nicolini, na fundação de clubes, na expansão do Pânico. O Pânico também recebeu algumas comendas do Pânico Internacional na área de comunicação, né? Pela divulgação que o Pânico faz. Agora, dentro das coisas que o Pânico fez, além dessa programação de Bosque da Fama, de comemoração do Dia Olímpico, troféu de destaque do ano, em que a gente já premiou Hortência, Paula, José João da Silva, Oscar, o Guga, até o Ayrton Senna, enfim, tem uma gama de atletas, até culminando agora no final com o Arthur Zanetti, né? Campeão olímpico das argolas. A par disso, o nosso Pânico de São Paulo teve e tem uma participação bastante grande quase que numa prestação de serviços à comunidade. Bom, você é um exemplo disso, que você vive viajando e dando palestra, e falando do Pânico, e fazendo conferências e tal, é isso aí. Mas eu me lembro que, ao longo da história do Pânico, eu levantei algumas coisas, porque tem tanta coisa, eu levantei algumas coisas que eu achei extremamente importantes e gostaria até dos seus comentários. Uma ocasião, isso nos idos de 1991, a prefeita de São Paulo, na época, eu não vou citar o nome, queria acabar com a Secretaria Municipal de Esportes. E aí foi uma comoção danada, e aí me lembro que o Marcelo Castro Leite, o Nicolino, a gente se reunia, todo mundo nervoso. Aí a gente resolveu fazer uma moção para a prefeitura, para o prefeito. E eu me lembro que isso culminou com uma reunião em que nós conseguimos atrair 27 vereadores de partidos os mais diversos, apoiadores da prefeita ou não, da Câmara Municipal de São Paulo. Isso foi feito lá no Tênis Clube Paulista. Foi um jantar e houve uma discussão grande e a prefeita, então, até o secretário era o Juarez Soares, falecido também amigo do Pânico, e a secretaria não foi extinta. Isso aconteceu no dia 3 de abril de 1991. Essa foi uma grande vitória do Pânico. Uma outra atividade, tem inúmeras, inclusive campanhas para
de inverno, enfim. Mas uma outra que foi uma campanha para a obrigatoriedade, essa é bem da sua área, uma campanha para a obrigatoriedade da educação física nas escolas. Isso a gente já fez várias vezes, mas isso aqui aconteceu entre janeiro, fevereiro e março de 2003. E o Panatro promoveu um debate e com o deputado estadual Marquinhos Tortorello, para que restituísse a obrigatoriedade da educação física como disciplina curricular em todas as séries das escolas da rede estadual de ensino. Isso também foi um trabalho nosso que isso continua. Agora, mais recentemente, até eu me lembro que você batalhou muito por isso, no CREF. O Panathlon, né, Aristides? O Panathlon sempre teve uma influência política muito grande. As pessoas sempre acreditaram, tanto é que aqui em São Paulo, todo secretário municipal e todo secretário estadual de esportes, toda vez que toma posse, vem ao Panathlon Clube apresentar suas propostas. É uma tradição muito grande, independente do secretário, pelo menos a maioria, 90% deles vieram ao nosso convívio e debateram com os panatletas e apresentaram suas propostas. A gente cobrava alguns, outros acabaram não dando certo, mas a influência política do Panathlon Clube, tanto em nível municipal quanto estadual, e até mesmo nacional, agora com o Pedrinho, ela é muito grande. É um clube muito respeitado, é um clube que tem um nome a zelar, e a gente sempre se preocupa muito com essa questão política da ética do esporte, de popularizar o esporte. Nós fizemos a campanha contra a retirada da verba do esporte pelo Temer, que quase acaba com o esporte do país. Nós participamos, mobilizamos muitas entidades. Então esse é o nosso papel. Um dos nossos papéis como Senado do Esporte é justamente ter as causas procurando ajudar o desenvolvimento esportivo. Lembrei agora também de uma campanha que o Walter Nutini lutou e luta a vida toda. Recentemente ele estava muito agastado porque a prefeitura não tomava conhecimento do modelódromo lá no Ibirapuera, e eu me lembro, eu anotei aqui, que em novembro de 2005 e depois em 2007, houve reuniões com Walter Feldman, que era o secretário, para que houvesse um bom funcionamento do modelódromo ali no Ibirapuera. A gente conseguiu durante um tempo que isso efetivamente acontecesse. Agora, mais recentemente, parece que houve um problema e o Walter Nutini, inclusive numa das reuniões últimas do Panathlon, lá no Ecole, junto ao Bosque da Fama, isso foi levantado de novo, houve algumas propostas que você mesmo fez para que a gente se aproximasse do prefeito e tal, para que o modelódromo continuasse a ter as suas reais funções. E tem uma gama, houve tempos em que a gente conseguiu, não administrar, mas participar muito do CDM lá na Avenida Sabará. É uma gama muito grande de participação do Panathlon, como você disse, tanto na esfera estadual e municipal e agora na federal, para preservar o esporte, né? E lembrando, né, que nós fazemos parte do Conselho Municipal do Esporte, né? Nós somos uma das entidades que temos assento no Conselho Municipal de Esportes da cidade de São Paulo, e infelizmente o que nos deixa muito triste é que a gente não tem conseguido, em virtude da questão política, ter uma política pública do esporte. É uma coisa que a gente defende em todos os nossos convívios, que o governo tem que definir uma política municipal, uma política estadual, uma política federal de esportes. Infelizmente, a gente tem visto que o esporte está cada vez menos valorizado, e é nosso papel tentar, de uma forma ou de outra, mobilizar a sociedade, como entidade da sociedade civil, mobilizar a população para a importância do esporte, como o esporte acaba influenciando na educação, na saúde, na segurança pública, e é uma luta de todos os Panathlons pelo Brasil.
cada um em seu município, cada um em sua região, e o Pedrinho liderando aí em nível nacional, procurar efetivamente traçar uma política pública que efetivamente alavanque novamente a prática esportiva ao nível que ela merece, né? Exato. Queria agora ver se a gente podia lembrar um pouquinho do Bosque da Fama. Sim. Que também foi uma ideia do Nicolini, né? Em que a gente anualmente premia alguns atletas, né? Aristides, deixa eu colocar aqui mais ou menos uma ordem, para não esquecer a importância de tudo que a gente já falou, fazendo um resumo, né? Então, o primeiro grande evento nosso é o Troféu Destaque Esportivo do Ano, né? Que é a votação que a gente faz, você já citou. Eu estava vendo aqui a relação de atletas premiados, realmente é uma relação gigantesca. Então, nós já tivemos a Hortência, o Douglas, o Oscar, o Aurélio Miguel, o Ayrton Senna, Zé Roberto Guimarães, Gustavo Borges, a Paula, o Guga, a Mauri Maggi, o Robert Scheid, a Janete, o Fernando Meligeni, Vanderlei Cordeiro, o Rogério Ceni, Marilson dos Santos, Hugo Oyama, Nélio Moura, treinador, Poliano Okimoto, Fabiana Murrer, Leandro Prates, Arthur Zanetti, a Duda do handebol, o Gabriel Medina do surf, o Serginho do voleibol e em 2016 o Thiago Braz do salto com vara. Então é um prêmio que anualmente nós nos reunimos. Esse ano ganhou o atleta da natação, que eu esqueci o nome, mas é um evento que todos os anos os atletas ou vêm receber no convívio do Panathlon ou nós levamos o troféu aos atletas. Então, um exemplo é que o Thiago Braz foi premiado com a presença do Nicolini, do Milton, no Troféu Brasil Atletismo, com a presença do Varlindo, que é o presidente da CBAT. Ele recebeu e ficou muito contente com essa premiação, né? Então, esse é um prêmio que sempre é bom lembrar, que é uma tradição do Panathlon Clube São Paulo. Um outro ponto que sempre é bom lembrar é o concurso de artes gráficas, né? Não, um minutinho só queria lembrar, só um minutinho. Claro. Que no Bosque o último premiado no Bosque da Fama, póstumamente, foi o professor Henrique Nicolini, né? Sim. Que foi entronizado lá. Tá. Bom, por favor, pode continuar. Então, outro ponto, o Bosque da Fama, a gente já vai falar mais sobre ele, que é a menina dos olhos do Nicolini e a menina dos olhos do Panathlon, né? Outro ponto é o concurso de artes gráficas, que anualmente a gente estimula que os alunos da rede pública e privada apresentem desenhos e que sejam escolhidos os melhores desenhos. Ele tem a iniciativa da dona Lilian, que sempre cobra da gente, e a gente tem sempre feito isso. Ela é presidente da comissão de avaliação, que participa você, eu, o Paulo Provô, não é? E eventualmente o Paulo mesmo, Teixeira, presidente. E a gente faz, então, uma triagem e elege os melhores desenhos. E é importante ressaltar que os melhores desenhos depois vão para a Itália também, para ser expostos lá, né? E houve um ano em que uma menina que era aluna da Escola de Belas Artes, ali na Rua Groenlândia, ela ganhou o prêmio aqui em São Paulo e depois ela ganhou o prêmio na Itália. Ela foi à Itália receber. Então, isso realmente é muito importante. E quem, como você falou, quem leva isso à testa até hoje é a dona Lília, né? E é importante da união da cultura, da arte com o esporte, que é um dos pilares do Panathlon, que é a união desse segmento. A seguir, nós temos o troféu Fair Play. Pode falar, Aristides. Não, é importante que nesse último teve até um concorrente de Rondônia. Sim. De Rondônia, para ver como isso expande a visão do Panathlon, né? O conhecimento do Panathlon. Não, pode falar o outro agora. O outro ponto é o troféu Fair Play. O troféu Fair Play nós temos tanto a gente tinha do handball, tentamos instituir do basquete, ainda falta a questão das regras, mas no futebol nós premiamos o time que tem menor número de cartões vermelhos e amarelos durante a primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol, né? Que é um troféu muito tradicional, diversos Corinthians já ganhou, o Santos, e premiamos o treinador também, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e muito time do interior também, né? Interessante ressaltar isso. E também lembrar que além do clube que recebe o troféu, que, aliás, o troféu é muito bonito,
o técnico do time recebe um diploma. E sabe quem já recebeu um diploma? O técnico Zagallo, da Portuguesa, recebeu o diploma do Panathlon. Sabia? Tem vários técnicos, mas estou lembrando do Zagallo, que é um ícone aí do esporte. Mas lembrar também que houve uma época que o Panathlon também dava o troféu ao futsal também, e o handball. Enfim, é uma atividade bastante intensa também. Na realidade, o objetivo é que todas as modalidades tivessem o prêmio Troféu Fair Play e recebessem e premiassem, né, que é um dos princípios básicos do jogo limpo, de seguir as regras, a gente conseguir ampliar isso para o máximo de modalidades possíveis. Isso depende da parceria com as federações, algumas têm interesse e outras não, né? Posso falar uma coisa? Não sei se você vai se adiantar aí. Eu queria falar da comemoração do Dia Olímpico. Pode falar, que é o próximo item. Vamos lá. É o próximo item. Então, comemoração do Dia Olímpico, falar disso, eu lembro muito da Laurette, que tem crônicas, textos fabulosos sobre esse evento. Na realidade, a comemoração do Dia Olímpico começou já em 1975, depois teve uma interrupção, porque quem pela primeira vez... Bom, vamos explicar como é que a gente faz. Na época do Dia Olímpico, às vezes no próprio dia, às vezes um pouco adiante, um pouco atrás, a gente faz uma cerimônia no clube, toca-se o hino olímpico, é acesa uma pira, isso é tudo ideia do nosso amigo Nicolini também. Toca-se, se põe uma pira, existe uma tocha, o atleta escolhido para acender a pira, ele percorre o salão, sob o aplauso dos presentes, acende a pira, depois todos os atletas, jornalistas, todas as pessoas que de algum modo participaram, tem uma participação nos Jogos Olímpicos, é lido o currículo, um currículo resumido, e às vezes o Panathlon fornece uma medalha, um diploma, então é uma cerimônia bonita, e todos os atletas que já foram lá, que acenderam a pira, eu não vou lembrar agora de todos, mas enfim, dos que acenderam a pira... Edson Bispo dos Santos, Douglas Vieira, Montanaro, o Mosquito, o Manuel dos Santos, e nós já chegamos a reunir quase 40 atletas medalhistas olímpicos. Exato. E aí todos eles ficam extremamente emocionados, porque são atletas que militaram há muitos anos atrás, estão esquecidos, e isso a gente consegue resgatar essa memória, né? E eu queria dizer, inclusive, que o Jorge, o nosso presidente, que está aqui me entrevistando, fazendo esse intercâmbio comigo, esse bate-bola, já foi homenageado também, porque ele é um grande colecionador de símbolos olímpicos e esteve lá em vários Jogos Olímpicos. Então, também queria lembrar disso, né? Todas as pessoas que, no início eram medalhistas, mas hoje todos os que concorreram, por exemplo, o nosso saudoso Teles Ribeiro, que era um saltador, ele era representante dos saltos ornamentais, ele participou de 2 Jogos Olímpicos. Então, ele era muito reverenciado. A gente sempre faz questão de preservar essa memória, né? Bom, o próximo item aqui da nossa é a Ordem das Entidades Centenárias, né? Nós homenageamos os clubes que completam 100 anos. Nessa lista, nós temos o Clube Espéria, Esporte Clube Pinheiros, o Clube Atlético São Paulo, o Paulistano, o São Paulo Golf Clube, o Mackenzie, a Federação Paulista de Futebol, Clube Atlético Ipiranga, o Clube de Regata Tietê, a Escola da Polícia Militar,
o Corinthians, a ACM, a Associação Atlética São Paulo, o Palmeiras, e esse ano, se o Covid deixar, é a homenagem à Portuguesa de Desporto, né? Esportes. Exatamente, né? Que é um clube bastante tradicional, né, em São Paulo, e no Brasil, né, que deu muitas glórias para o esporte brasileiro, e a gente não vai esquecer deles. Mas acho que essa pandemia acaba passando. E aí, nem que a gente faça isso mais para frente, mas a gente não vai esquecer da nossa Portuguesa. Nós temos também a Comenda do Mérito Esportivo para Atlético, onde nós damos uma medalha uma comenda aos principais para-atletas pelos serviços prestados. Então, é um prêmio que a gente faz questão de lembrar aqueles que se dedicam e que defendem os ideais panatléticos durante a sua estada, né? Porque ser panatleta não é só dizer que é panatleta, é participar dos convívios, é participar dos debates, das discussões, enfim, está sempre atuando juntamente com toda a equipe de associados do Panathon Clube, né? E tenho mais um item aqui que eu anotei, que é a galeria de um esportista na história. E é interessante, 2 pessoas já foram homenageadas. O Angelim, que era um jogador de basquete excepcional e que frequentava algumas reuniões do Panathon. Esse prêmio existe desde 2002. E o Milton, nosso companheiro, que já recebeu essa láurea, né, no Galeria O Esportista na História. E tem mais uma coisa, Jorge, que é o diploma de sócio honorário. Sim. Que é concedido o primeiro a receber. Isso aconteceu a primeira vez em 1979, e o primeiro a receber essa láurea, né, esse prêmio, foi o Major Silvio de Magalhães Padilha, que é um nome do esporte, né? E aí teve o Vicente Adorni, que foi presidente do Panathon Internacional, o Marcelo Castro Leite, que teve uma vida inteira dedicada ao esporte, João Avelange e outros. Né? Bom, e agora vamos falar um pouquinho... A gente mantém isso para preservar a memória. Agora vamos falar um pouquinho do xodó, que é o Bosque da Fama, né? Eu acho que o Bosque da Fama, a gente merece um capítulo especial pela criatividade do Nicolini, pelos prêmios recebidos e pela difusão que ele hoje já tem em Sorocaba, já tem em Pernambuco, em Recife. O Bosque da Fama realmente é um momento ímpar, uma ideia espetacular que o Nicolini teve de aliar a questão da natureza, da ecologia com o esporte. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eu acho que no final das contas a gente já falou bastante, mas, como você falou, esse foi um exemplo que passou a outros clubes, né? Votorantim já tem o seu Bosque da Fama, Sorocaba, Recife, tem essa foi uma ideia... Lá do William, senão ele vai bater na gente. Essa foi uma... Hein? Do William, não esquece lá da cidade do William, senão ele bate na gente. Esquecer de Taubaté. Imagina. Bom, se a gente esqueceu de alguém aqui, eu já peço desculpa. É que é muita coisa. Bom, primeiro que eu quero confessar que até chegar esse momento aqui foi duro para mim, viu? Eu estava nervoso, eu fiquei bastante nervoso de participar. Bom, primeiro que eu nem tinha Instagram, tive que instalar e tal. E segundo que, falar assim eu também preparei algumas coisas e tal, mas na hora a gente fica meio atrapalhado. Mas realmente eu acho que de todas as realizações, é como você falou, o Bosque da Fama é um que inclui... lembrar que o Bosque da Fama é tão importante que a Secretaria Municipal de Esportes fez um convênio conosco e essa cerimônia é feita em parceria. E hoje o Bosque da Fama está inserido no programa da Secretaria de Esportes. Isso é muito importante, faz parte como é que chama? Do programa
da o calendário da secretaria. E uma coisa que a gente sempre briga com a secretaria é que o Bosque da Fama é um ponto turístico de São Paulo. A gente tem tentado criar uma cultura que seja um ponto de visitação da cidade de São Paulo, né? Ainda falta um pouquinho mais de empenho para se divulgar o Bosque da Fama. Hoje são mais de 70 árvores plantadas, homenageando mais de 70 esportistas, né? Então, o que é interessante é que durante a cerimônia de plantar árvores, a gente vê a emoção dos esportistas. Então, por exemplo, eu sempre gosto de contar a história, quando o Melingeni plantou a árvore dele, ele levou o filho dele e falou, ó, filho, essa daqui a árvore é nossa, nós temos que cuidar dela e todo ano vir aqui. Mesma coisa o Ricardo Prado, toda vez que ele vem aqui em São Paulo, ele vai ver a árvore dele, a dona Lloyd, que é a homenagem ao Moacir Dailton, todo ano ela vem, rega a plantinha dela, e os outros atletas todos. Enfim, nós tivemos a quantidade de atletas homenageados muito grande e a gente ainda tem outros para homenagear. O problema do Bosque da Fama é que a secretaria alega que não tem mais espaço para aumentar lá, mas a gente continua achando de um jeito ou de outro que plantar árvore ali no Centro Olímpico, que realmente é um local agradável, é um local muito bonito, e a nossa proposta é conseguir arrumar um patrocínio para ter o livro do Bosque da Fama, inclusive o Aristide já escreveu boa parte dele, que é contando a história do esportista homenageado, juntamente com a história da árvore que ele plantou, para, enfim, a gente manter a memória dos esportistas. Esse bosque começou em 2008. Né? Isso, foi a iniciativa do Nicolini com o Walter Feldman, que apoiou e gostou da ideia e nos ajudou muito a começar essa implantação. O primeiro homenageado nesse ano foi, no atletismo, foi o Ademar Ferreira da Silva. Só não sendo cansativo, né? Nós temos aqui Ademar Ferreira da Silva, Fabiana Murrer, Ícaro de Castro Melo, João Carlos de Oliveira, José João da Silva, Mauro Imagem, Nelson Prudêncio, Teresina Guilhermina, Wanda dos Santos. No automobilismo já tivemos a homenagem do Ayrton Senna e do Emerson Fittipaldi. Inclusive o Emerson teve presente. No basquete tem o Alberto Marçom, o Amauri, o Súcar, o Mosquito, Rosa Branca, o Edson Bispo, a Helen, a Hortência, a Janete e a Paula. E além do Moacir Dailton, né? O Biratã, o Aldir Pagan. No futebol já homenageamos o Coutinho, o Pepe, o Gilmar, o Jair Pisserni, o Bellini, o Zito, o Mauro Gomes, o Berdan Catani, Rivelino. Na ginástica, o Arthur Zanetti, Simone, no goalball, a Simone Rocha. No judô, Douglas Vieira, Henrique Guimarães, Luiz Omura, Rogério Sampaio, Thiago Camilo, Walter Carmona. Na natação, Gustavo Borges, Manuel dos Santos, Ricardo Prado, Setsu Okamoto. No boxe, o Éder Joffre, o Miguel de Oliveira. No tênis, o Fernando Melingeni, a Maria Esther Bueno, a Patrícia Medrado. Na vela, o Lars Grael, que já esteve presente lá no Bosque da Fama. No voleibol, a Mauri, a Ana Moser, a Ida, o Brunoro, o Montanaro, o Marcelo Negrão, o William e o Nicolini também. Então, esses são alguns dos nomes dos homenageados, mostrando a diversidade de atletas de São Paulo, porque, lembrando, o Bosque da Fama homenageia os atletas paulistanos que são medalhistas olímpicos ou campeões mundiais. A maioria deles esteve presente, ainda existem alguns nomes que acabaram não podendo estar presentes por causa da agenda, mas a gente acredita que a gente vai conseguir atingir esse número. E como eu disse, o grande desafio, e aí é preparar a biografia deles, preparar as fotografias deles e conseguir lançar um livro, né, para a gente quem prepara as biografias consolidar. Aí o Aristides é que vai cuidar disso. Quem prepara as biografias sou eu. Então, tem muita coisa dessa história que nós estamos contando que está nesse livro Reflexões do Esporte, que eu fiz para homenagear o Nicolini. Mas, enfim, eu acho que o Nicolini deixou uma semente que medrou, que se espalhou pelo Brasil todo, e é como você falou, a gente pega nossos amigos de Taubaté, o William, todo o pessoal de Taubaté, de Juiz de Fora, mesmo do Rio Grande do Sul,
de Sorocaba, Votorantim. Hoje tem vários clubes que foram recém-fundados, todo o ABC aqui, Santo André, Cubatão, e Recife, né, que tem uma participação grande. Então, isso para nós é um motivo de orgulho, porque, e volto a ressaltar, né, que a gente deve muito disso também ao Pedrinho, que tem se esforçado bastante para manter essa chama do Párnato, essa difusão do Párnato, e levar, sensibilizar a classe política e tal, da importância do esporte para a saúde, né, para a população em geral. Então, eu acho que queria dizer que eu me orgulho muito de ser paratleta. Com certeza, né? Como eu disse, eu entrei no Párnato cerca de 7 anos depois do Párnato ser fundado, estou lá até hoje, e também passei por todas as fases, fui tesoureiro, fui do conselho arbitral, enfim, fui presidente, agora sou segundo vice-presidente. Então, ainda mandam em mim lá o Paulinho e o Milton, mas eu me sinto extremamente gratificado por participar com todo esse pessoal. E outra coisa que me gratifica muito é participar, por exemplo, Jorge, com você e outros amigos, nas reuniões do Párnato, que é um motivo é uma hora de congraçamento, de alegria das famílias e tal. Então, isso é extremamente... Esse também é um dos pilares do Párnato, né? De cultuar a amizade, né? Porque eu me lembro que o Nicolini falava sempre que o Párnato tinha... falava 3 pilares, mas são 4, né? Que era atuar em favor da cultura do esporte, preservar o espírito ético do esporte, difundir o fair play no esporte, estimular a amizade e a solidariedade no esporte e agir em prol da memória do esporte, que é esse que acabamos de dizer, do Bosque da Fama, do Dia Olímpico. Eu acho que é importante. E a nossa participação, quando necessário, para impedir que, em certos momentos circunstanciais, o esporte seja vilipendiado. Não é? Então é isso aí. Eu acho que não é? Aristides, eu acho que é fundamental esse trabalho que o Pedrinho tem feito, assim como o trabalho que o William fez, enfim, que todos os panatletas fazem de realçar a amizade, né? Eu acho que não tem preço os amigos que a gente fez no Panatlon, os amigos que a gente tem no Panatlon, as nossas discussões, os nossos debates, os nossos convívios uma vez por mês são um momento de congraçamento, de aprendizado, mesmo porque nós temos levado excelentes palestrantes para discutir e debater os temas de esporte. Exato. O grande desafio é continuar fazendo o trabalho de ampliação que tem sido feito pelo Panatlon Distrito Brasil. Vamos ter agora a eleição da nova presidência e a gente sabe como hoje em dia essa questão do associativismo, essa questão de as pessoas disponibilizarem seu tempo de forma voluntária está cada vez mais difícil, né? A gente tem os nossos afazeres do dia a dia, mas a gente sempre arruma um tempo para dedicar voluntariamente para o desenvolvimento do esporte. Em especial, né, Aristides, a divulgação dos documentos do Panatlon Clube, né? Então, a Carta dos Direitos da Criança, os deveres dos pais dos atletas no esporte, a Carta do Atleta Paralímpico, a Carta do Panatleta, enfim, nós temos que cada vez mais nos dedicar a essa questão. A gente sabe as dificuldades financeiras que os Panatlons passam, a dificuldade financeira que nós vamos ter aqui logo depois da pandemia. A gente não vê a hora de terminar para começar a reativar os nossos convívios. Estamos morrendo de saudade um dos outros, né? E uma pessoa que faz parte da história do Panatlon, que a gente não pode deixar de esquecer, é a Solange Viveiros, né? Ela é a nossa secretária, nosso anjo da guarda. Ainda bem que você falou nela, porque eu estava esquecendo, aí ela ia me matar, viu? Não, mas a gente não esquece dela. Ela está aqui ouvindo a gente no lado, aqui tá o Provô, a Solange está aqui, o Bramante, enfim, o William, está todo mundo aqui do lado, do Johnny. Eu estou vendo aqui pelos comentários, que a gente acaba não conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Inês lá de Sorocaba, o Pedrinho, a Célia, quem mais? O Renan Turini,
o Wagner, enfim, todo esse pessoal que gosta do Panathlon Clube. A gente sabe as dificuldades que a gente passa, mas volto a repetir, eu acho que o mais importante, a dedicação que a gente tem, como a gente tem no coração o Panathlon Clube, é fundamental. E a gente sempre lembrando, tanto do professor Nicolini, que é uma pessoa inesquecível, com todas as maneiras que ele fazia a gente trabalhar, a gente brincava muito, né? Indiretamente ele tinha um chicotinho que, botava a gente para correr, mas efetivamente a gente fez um trabalho que nos orgulha muito. Eu acho que você, no seu período de presidente, eu no meu período, e agora o Paulinho, estamos tentando fazer o melhor possível dentro das condições que a gente tem, e essa é uma ideia que não vai morrer nunca. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão valorizar o trabalho voluntário, o trabalho de dedicação que a gente tem em prol do esporte, em prol do crescimento do esporte, e efetivamente o Panathlon São Paulo vai ser longevo. O nosso desafio agora é trazer cada vez mais pessoas novas, né? Essa juventude anda muito afastado do esporte, anda muito afastado do voluntariado. A gente precisa trazer novos panatletas para que efetivamente a nossa ideia seja perene, né? Eu sinto muito orgulho de ser panatleta, e uma das coisas que me orgulha muito foi ter publicado um livro junto com o professor Nicolini. Isso aí é um título que eu tenho. E dizer que eu estou com 84 anos. Participar desse negócio aqui não foi brincadeira. O Pedrinho me deve essa. Mas tudo bem, eu estou aí. Então eu queria... Nós vamos encerrando ou não? Não, Aristides, ainda temos mais 7 minutinhos. Aristides, eu gostaria que você falasse dos seus livros, especialmente o último que você lançou. Fazer um pouquinho de merchandising. Olha, vou fazer um merchandising. Então, como eu disse, eu entrei no Panathlon bem humildezinho, continuo humilde. Como eu disse, sempre eu falo, eu sou um biólogo, trabalhei na área de saneamento, de saúde pública, nunca militei na área do esporte, e eu entrei no Panathlon, como eu já disse, trazido pelo Mário, comecei a conviver com as pessoas, e aí aí me aposentei, quando eu fiz 70 anos, eu me aposentei, e como eu gostava muito de esporte, eu comecei a me dedicar a fazer alguma coisa para preservar a memória do esporte. E como eu sou São Paulino, eu comecei fazendo o livro do São Paulo. Depois fui me expandindo, eu fiz um livro de história de taças de São Paulo, que é muito do Brasil. Aliás, uma delícia de se ler. E aí eu fiz um livro, junto com o Nicolini, que Olimpismo e Medalhas e Classificações, que foi publicado pela Editora Forte. Depois eu fiz uma atualização desse livro, até os últimos Jogos Olímpicos. Eu fiz um encarte e fui fazendo o encarte e atualizando até agora. Então, eu sempre gostei disso, de preservar a memória, levantar dados. Aí fiz um livro de basquete, que ficou bastante interessante, a participação do basquete nos Jogos Olímpicos. Então, fiz do basquete, fiz do futebol nos Jogos Olímpicos, depois fiz esse aqui, Reflexões no Esporte, que tem toda a história do Nicolini. E agora, ultimamente, eu ia lançar na reunião do Panathlon, aí veio a epidemia e não aconteceu. Eu fiz um livrinho, me permite aqui? Esses são as minhas 2 últimas criações. Eu fiz esse aqui que chama... Eu tinha feito um que chamava a simbologia animal no esporte. E aí o Panathlon está bem em cima disso, porque eu participava das reuniões e na época quem fazia esse papel que você faz lá de mestre de cerimônias e tal, era o Zé Góes, que era um jornalista, era uma figura maravilhosa, fantástica. Aí ele falou, poxa, Ari, você é biólogo, né? Por que você não faz E na época o Osmar Santos estava falando, usava aquele jargão, o animal. Aí ele falou, poxa, por que você não escreve alguma coisa, né? E aí eu me sentia muito mal,
porque eu entrei no Pardo na categoria Literatura e Artes Esportivas. Pô, e a literatura eu não tinha nenhum livro, né? Então isso me deixava assim. Então aí o Góes, não, faz tal. Aí eu fui fazer o livro. Quando o livro já estava para ir, aliás, ele fez o prefácio do livro. Quando o livro já estava para ir para a editora, o Góes aparece com uma doença e num instantinho ele faleceu. Mas eu ainda fui com a Ivane na casa dele e ele conseguiu ver o livro ainda. Tal. Ele já estava bem mal e tal. Então foi o Pánatro que me influenciou para fazer esse livro. Então, agora